Olá pessoal, mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Gostaria hoje de continuar a conversa com vocês a respeito de um tema obviamente importante para os nossos bonsai, que comecei falando do pH, depois dei continuidade falando adubação, tá certo? Espero que tenha ficado bem claro que o pH da planta necessariamente vai se tornar ácido com o tempo, né? Por causa das nossas rochas, por causa da adubação, tanto orgânica quanto inorgânica, da água da chuva, da água da rega, o nosso substrato vai ficar ácido, ponto. Tá? Não tem como a gente modificar isso. O que tem, sim, é a gente entender que isso é prejudicial à planta, a acidez em excesso, abaixo do valor 6, né? O ideal é que fique o pH entre 6 e 7, abaixo do valor 6, começa a comprometer a disponibilidade dos nutrientes para a planta. Eu vou deixar o link aqui, né, do vídeo do pH e posteriormente o da adubação, né? Seria bom para quem não assistiu, assista, porque eles foram retirados de artigos científicos de agronomia para que a gente pudesse, a partir do nosso vasinho de bonsai, utilizar alguns desses conhecimentos para aplicarmos, né, no bonsai, com certeza e segurança de que não vamos prejudicá-lo. Então, dando continuidade ao pH e à adubação, hoje nós vamos falar sobre os nutrientes, tá? Sabendo-se que nós temos 6 nutrientes mais consumidos pelas plantas, que são chamados de macronutrientes, e 7 que são consumidos em menor quantidade pela planta, porém não menos importantes. Eles são chamados de micronutrientes. Tá? Então nós vamos começar hoje falando dos 3 primeiros, que é o nitrogênio, o fósforo, tá? E o potássio. E no próximo vídeo a gente continua com o cálcio, o magnésio e o enxofre, e no outro vídeo, né, mais um terceiro vídeo sobre os nutrientes, a gente vai falar sobre os micronutrientes, de uma maneira bastante simples, de uma forma que a gente possa olhar para a planta e perceber alguma coisa de errado e supor que possa ser falta de algum nutriente, tá certo? Então é óbvio que a gente não tem como dar um diagnóstico preciso, mas a gente pode intervir de alguma maneira inicial, né, para que a gente possa salvar a planta, né? A gente não precisa ser médico para salvar a vida de alguém que teve uma parada cardíaca, mas se a gente tiver um conhecimento básico para fazer as primeiras abordagens, né, a gente pode salvar uma vida. A mesma coisa com a planta. Não precisamos ser agrônomo para cuidar do nosso bonsai, mas se a gente consegue ter um diagnóstico aproximado, intervir e conseguir um bom resultado, óbvio que vai ser muito bom. Se não conseguirmos, poderemos até levar a planta, a foto da planta, para um órgão especializado. Vamos lá então, pessoal. É claro que para falar de nutrientes, né, a gente não vai esgotar o assunto, até porque é um assunto bastante complexo, né? E obviamente seria melhor abordado por um agrônomo, por um profissional especializado em nutrição das plantas, né? Mas de qualquer maneira a gente precisa saber o básico, tá? Esses vídeos sobre nutrição de planta, a gente tem vários aí no YouTube, e eu procurei fazer de uma maneira bem didática para que a gente possa utilizar para os nossos bonsai. Vamos lá. Então a gente vai começar estudando os primeiros 3, né? Nitrogênio, potássio, cálcio, tá certo? Esses são os 6 primeiros macronutrientes, né? Tá aqui macronutrientes, e 7 micronutrientes, tá? Dentre os macronutrientes, a gente está vendo aqui que o nitrogênio é o que é mais consumido pela planta, tá certo? Em segundo, o potássio, depois cálcio, magnésio, fósforo e enxofre. Lembrando que a fonte do nitrogênio é da atmosfera, tá? O potássio, cálcio, magnésio e fósforo vêm das rochas, e o enxofre é bastante presente na matéria orgânica.
tá? E os micronutrientes, cloro, ferro, manganês, boro, zinco, cobre e molibdênio. Vamos lá. Pessoal, vocês estão lembrados que os coloides, né, que são aquelas partículas que estão presentes na argila e na matéria orgânica, tá certo? E que tem cargas negativas, isso já foi explicado no vídeo anterior, elas atraem então os cátions que têm carga positiva. Esses são os cátions, né? Amônia, potássio, cálcio, magnésio, amônia, né, que é do nitrogênio, ferro, manganês, zinco, cobre, tá? E os ânions são aqueles de carga negativa que ficam na solução, eles não se prendem aos coloides de argila ou da matéria orgânica, eles ficam soltos, né, na solução e são de fácil lixiviação, então eles são facilmente arrastados pela água, né, pela água da chuva ou pela rega, quando eles não estão formando algum composto orgânico, né? Por exemplo, a gente vai ver mais para frente o fósforo, né? Ele raramente fica assim em forma iônica, ele se prende rapidamente a algum outro elemento para poder fazer um composto, tá? Então, os ânions na solução e os cátions, eles estão presentes, presos, né? Fazendo ligações com o coloide, né? Com as partículas, né? Os coloides, e também estão suspensos na solução. Vamos lá. Então, a gente tem aqui, na fase sólida, onde as raízes da planta estão imersas, né? A gente tem ou os coloides de argila ou de matéria orgânica, ou ambos, né? O ideal é até que tenhamos ambos, né? Porque tanto os coloides como da argila como da matéria orgânica, eles são carregados de carga negativa. Lembrando que a matéria orgânica, ela tem mais cargas negativas, portanto, ela tem uma maior capacidade de troca catiônica do que a argila. E, né, então, nesses coloides se prendem, então, lembra os cátions? Estão aqui os cátions, não vou ficar repetindo um por um, tá certo? Lembrando que o alumínio e o hidrogênio, eles não são nutrientes da planta, mas eles fazem parte da composição do solo, eles estão presentes. Aqui a gente tem na solução, então quando a gente joga água, forma-se uma solução nesse substrato, e esses cátions e ânions estão nessa solução, né, para que a planta possa utilizá-lo. E as raízes, por sua vez, o que elas fazem? Elas vão colhendo da solução esses elementos, esses nutrientes que a raiz precisa, tá certo? E cada vez que um nutriente desse é absorvido pela raiz, obviamente que, como existe um equilíbrio aqui, deixa eu voltar, aqui, ó, existe um equilíbrio entre fase sólida e fase solução. Se sair um íon daqui para a raiz, daqui vai ter que se desprender um para fazer o equilíbrio, tá? A mesma coisa, se você aduba aqui a região e na solução tem bastante íon de algum desses elementos, né, ele pode migrar para os coloides. Então aqui sempre há uma troca, uma permuta, quando necessário. Portanto, eles estão em equilíbrio. Assim que a raiz usa um desses aqui, se desprende um daqui para vir para a solução, e da solução pode vir um para cá para compensar. Então, sempre é um mecanismo de compensação. As plantas apresentam sintomas que indicam a deficiência de um desses nutrientes, tá certo? Os sintomas, eles podem ser muito variados, tá? Mas normalmente, mesmo que as plantas sejam diferentes, eles são muito parecidos em plantas diferentes. Olha só, o sintoma mais comum na maioria das plantas de deficiência, né, é a redução do crescimento. É aquela planta que fica atarracada, parece que está parada, né? Ela não cresce, tá certo? Ela não tem brotação. É uma planta que parece que estacionou.
Tá? Agora tem outros sintomas também que aparecem além da falta de crescimento, né? Um dos principais é a coloração das folhas. As folhas podem adquirir colorações diferentes daquele verde que a gente conhece, né? Um verde vivo, tá certo? Elas podem passar por cores de uma cor pálida, de um verde pálido, de um amarelo pálido, né? E até os caules, né, podem apresentar também alterações devido aos nutrientes, como vamos ver mais adiante. Os íons, né? Esses íons então que a planta utiliza para a sua nutrição, eles podem se movimentar muito mais facilmente no solo ou mesmo na planta, tá? Mobilizando-se através de processos de difusão ou através do floema, do xilema. A planta pode fazer com que esses íons sejam móveis de uma região para outra, tá? Então esses daqui nós estamos vendo, tá? Nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, cloro, eles apresentam alta mobilidade. Esses outros aqui, né, que são os metálicos, mais o enxofre, de pouca mobilidade, e o cálcio e o boro são praticamente imóveis. A gente vai ver também que o fósforo, gente, ele tem uma mobilidade boa no interior da planta, mas no solo já não. Mas vamos ver mais adiante. O que é lixiviação, então? Lixiviação é aquele processo onde os nutrientes são levados para as profundezas do solo ou são perdidos no nosso bonsai pelos drenos, né? Quando a gente joga muita água, quando a gente acha que o ideal é que a água saia pelos drenos, quando está saindo água demais pelos drenos, nós estamos perdendo nutriente, principalmente aqueles que são móveis. Tá certo? Então, cuidado com a rega exagerada. Mesmo que o substrato tenha uma boa drenagem, a gente está perdendo nutriente toda vez que a água está escorrendo pelos drenos. Vamos falar do nitrogênio então primeiro. Vocês estão lembrados então que é o nutriente mais exigido pela planta. Tá certo? É o primeiro. Tá? Ele faz parte da molécula de clorofila. Olha a importância do nitrogênio, tá? E as plantas absorvem, lembra? Para a planta absorver, ela não absorve em forma orgânica, e sim em forma inorgânica, né? Então aqui, ó, nós temos o nitrato e a amônia, que eles são inorgânicos, são íons, né? O nitrato de carga negativa e a amônia de carga positiva. O nitrogênio entra principalmente na constituição dos compostos orgânicos. É um nutriente móvel. Quando em excesso, pessoal, ele acelera o crescimento da planta, mas isso não quer dizer que a planta esteja saudável, tá? Elas podem, as folhas podem ficar com uma cor verde escura, tá? Ficam mais suscetíveis à doença, as plantas, tá? Tem um retardamento da floração e a planta pode morrer, sim, com excesso de nitrogênio. Ela pode ter o seu ciclo de vida reduzido. E a carência, a falta de nitrogênio, que é uma coisa muito comum nas plantas. Falta de nitrogênio, tá? A carência reduz o crescimento das folhas. Clorose, o que é essa clorose nas folhas? É a cor ficando pálida, ela fica amarelada, as folhas, tá? E as folhas podem até cair também. Os ramos dos caules, né, os ramos caulinares ficam avermelhados e os sintomas aparecem inicialmente nas partes mais velhas da planta. Por quê? Porque como as partes mais velhas têm nitrogênio e as partes novas elas precisam do nitrogênio para continuarem se desenvolvendo, então o nitrogênio ele é mobilizado da parte mais velha para a parte mais nova da planta. Por isso que os sintomas de carência aparecem primeiro nas folhas mais velhas, para depois se manifestar nas folhas mais novas. Então, a quantidade de nitrogênio disponível, em forma disponível no solo, é pequena, ou seja, ele está presente no solo em forma orgânica. Ele precisa ser mineralizado pelos micro-organismos, lembram disso? Então ele precisa se combinar com outros elementos para a planta utilizá-lo.
Ou seja, aqui ó, se combinou com oxigênio, aqui se combinou com hidrogênio, formando um nitrato e amônia. Então, é esse o processo de mineralização que ocorre. O nitrogênio orgânico, tá, que está presente nas proteínas, está em 97 a 98% do nitrogênio total no solo, ou seja, na forma orgânica, indisponível. Na forma inorgânica, olha a pequena quantidade que a gente tem de nitrogênio disponível para a planta. Portanto, o nitrogênio ele precisa ser mineralizado pela ação dos micro-organismos. Tá certo? Não adianta a gente ter adubação se o nitrogênio não está sendo mineralizado. A gente pode pôr adubo orgânico, muitas vezes, em quantidades que a gente acha que está sendo suficiente e a planta começa a apresentar uma cor amarelada da folha, começa a estacionar, tá certo? Então, às vezes, a quantidade de nitrogênio é pequena, mesmo que a gente esteja adubando com adubo orgânico, tá? Então, a adubação orgânica precisa ter bastante adubo orgânico para disponibilizar nitrogênio mineralizado para a planta. Ou seja, para ele sair da forma orgânica e se transformar na forma inorgânica. Aqui está assim, pessoal. Então, ó, o nitrogênio orgânico, tá? Está em forma de proteínas. Ele é mineralizado e se transforma em nitrogênio inorgânico, que é amônia e nitrato. Esse processo daqui para cá é chamado mineralização. Mas daqui para cá, ou seja, quando o nitrogênio ele sai da forma inorgânica e vai para a forma orgânica, é chamado de imobilização. Tá? Às vezes o nitrogênio é tão pequeno, a quantidade de nitrogênio é tão pequena no solo, que os micro-organismos utilizam essas formas iônicas aqui, imobilizam ele aonde? No seu corpo, no corpo do próprio micro-organismo. Tá? Então guardem bem isso, pessoal. Mineralização orgânico para inorgânico, imobilização de inorgânico para orgânico. Aqui indisponível para a planta e aqui disponível para a planta. Portanto, pessoal, essa relação carbono-nitrogênio, quando ela é muito grande, quando é maior que 30, isso vem escrito nas embalagens dos adubos, hein, pessoal? Quando ela é maior que 30, essa relação, ela favorece o quê? Se ela é maior que 30, significa que tem pouco nitrogênio. Se tem pouco nitrogênio, o que vai acontecer? Os micro-organismos vão utilizar esse pouco nitrogênio e mobilizá-lo para a sua própria constituição física. Eles consomem esse nitrogênio e não sobra para a planta. Essa relação entre 25 e 30, esses dois processos aqui acontecem de forma equilibrada. Existe mineralização e mobilização, enquanto a planta se nutre, os micro-organismos também se nutrem. Então, é um ciclo compensatório e útil para os dois. Já uma relação abaixo de 25, ao contrário. Ou seja, aqui a gente tem muito nitrogênio, tá certo? Então, o que vai acontecer? Vai haver bastante mineralização e pouca imobilização. Perfeito, gente? Ok? O humus de minhoca normalmente tem uma relação carbono-nitrogênio muito baixa. Tá aqui, ó, pessoal, muito baixa. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer rapidamente a mineralização do humus, tá? Esse humus vai ser consumido vai se transformar em inorgânico e rapidamente vai ser consumido pela planta. Lembrando que a quantidade de nitrogênio, tá certo? Presente é pequena, então aqui nós temos uma quantidade de nitrogênio muito grande, aqui, ó, tá certo? Por isso que essa relação aqui é chamada estreita, né? A planta vai mineralizá-lo, o micro-organismo mineraliza, a planta usa. Vamos lá. Olha só como é o produto inicial de decomposição, ou seja, a mineralização do nitrogênio.
Então esse produto de decomposição inicial é amônia. Está aqui, ó, amônia. Ela se combina com oxigênio para formar o nitrato e 8 íons de hidrogênio. Olha só, pessoal. Nessa mineralização, a gente tem o nutriente para a planta, mas também temos a acidificação do meio. Tá claro isso? Por isso que o meio se acidifica. Aqui a gente tem a ação das bactérias nitrificadoras, né? Elas transformam, então, esse nitrogênio, na primeira fase aqui, em amônia, depois em nitrato. Tanto o nitrato quanto a amônia podem ser utilizados, mas quando ocorre essa nitrificação, ou seja, a amônia transformada em nitrato, o solo vai ganhar 8 íons de hidrogênio. Aqui estão os sinais de deficiência de nitrogênio, perdão. Aqui uma planta saudável e aqui uma planta com clorose nas suas folhas, ou seja, amarelada. Você vê que a planta tem um crescimento pequeno, está atarracada, tá certo? Frágil, parece uma planta frágil, tá certo? Cresceu pouco, brotou pouco e está amarelada. Sintomas de falta de nitrogênio. Vamos falar do fósforo agora, pessoal. O fósforo também intervém na formação dos compostos orgânicos, tá? Ele participa na produção de energia, na respiração, divisão celular e em outros processos metabólicos, como nas substâncias de reserva da planta. Olha, essa parte aqui é muito importante, pessoal. Ele ajuda a formação das raízes e as plântulas. O que é uma plântula? É aquela, vamos chamar assim, de o embrião da planta. Ela tem 2 ou 3 folhas ainda. Então a presença do fósforo na formação das raízes e dessa pequena planta ainda é muito importante. O fósforo também é importante na resistência às doenças. A planta fica mais resistente. Formação das sementes, ele é vital. E ele é um nutriente, ó, pouco móvel no solo, pessoal. Tá? Ele se movimenta muito pouco. Então, a gente vai ver mais adiante que ele tem que estar muito próximo das raízes para as raízes poderem absorvê-lo. Porque como ele faz ligações rapidamente com outros elementos químicos, né, então ele fica fixo ao solo. Né? Ele se torna um material de difícil mobilização pela água, né, para que a planta possa absorvê-lo. A carência do fósforo reduz o crescimento do caule e das raízes, provocando o aparecimento de necrose nas folhas. São manchas escuras, pessoal, pontos escuros na folha ou em vários pontos da folha, né, grandes áreas de necrose. Isso quer dizer que as células estão morrendo, né? Porque elas não estão fazendo mais o seu metabolismo. As folhas jovens têm tendência para escurecer ou ficar verde azulada. As mais velhas ficam vermelhas, as folhas mais velhas, folhas. A forma das folhas pode ficar distorcida. Numa fase inicial, os sintomas acentuam-se nas partes mais velhas da planta. Veja só, então o solo, ele tem o fósforo, ele tem pouca mobilidade no solo. Mas ele tem bastante mobilidade no interior da planta, se deslocando das partes mais velhas para as partes mais novas. Por isso que os sintomas aparecem primeiramente nas partes mais velhas. Então, ó, esse fósforo aqui que é chamado elementar, nessa forma aqui, olha, tá? Ele é muito reativo e não se encontra em estado puro na natureza. Vamos chamar assim, ó, esse carinha aqui, ele dá a mão logo para um outro elemento químico, porque ele não fica sozinho, tá? É difícil manter o fósforo disponível para a planta, pois este mantém ligações químicas com o cálcio, com o alumínio, com o ferro, tá certo? Em pH ácido, o fósforo reage com o alumínio e o ferro, ficando insolúvel. Por quê? Porque em pH ácido a gente vai ter uma maior disponibilidade do alumínio, do ferro, que vão reagir com o fósforo. E essa reação faz com que esse fósforo fique indisponível por um processo chamado de precipitação.
Então, olha só, o fósforo, então, ele tem uma alta capacidade de fixação. O que é essa alta capacidade de fixação? É de se fixar na planta? Não, né? Ele tem uma alta capacidade de se fixar no solo, fazendo reações químicas, né? E não ficando disponível para a planta. Portanto, ele deverá ser aplicado bem perto das raízes. A matéria orgânica, esterco, farinha de osso e outros, também é fonte de fósforo, além desse minério aqui chamado apatita, tá? Que é uma rocha. Deficiência de fósforo nas plantas, tá aí, ó. Tá? Então a clorose, né, que é aquele amarelado, tá certo? Nas plantas, áreas de necrose, olha, esses escuros aqui, olha, áreas de necrose na planta, olha, esses pontos escuros, né? De repente você surpreende uma planta sua assim, provavelmente é uma falta de fósforo, tá? Potássio. Potássio é um dos macronutrientes também mais consumidos pela planta, juntamente com o nitrogênio. Tá? Na verdade, ele é o segundo, né, em consumo pela planta. Também favorece a formação de raízes e amadurecimento dos frutos. Seu papel principal é o ativador de funções enzimáticas e na manutenção da turgidez celular, ou seja, da quantidade de água nas células. Ele age na abertura, isso é importante a gente guardar, pessoal. Lógico, é importante guardar tudo, mas isso daqui é uma função primordial do potássio, abertura e fechamento dos estômatos, que são estruturas que ficam nas partes inferiores das folhas, absorvendo ou perdendo água, de acordo com o que a planta necessita. Ele aumenta a resistência da planta ao frio e a doenças. E a forma iônica absorvida é o K+, né? É o cátion K+. Não forma compostos orgânicos. Olha só, ele não dá a mão praticamente para ninguém. Ele não interage com outros elementos químicos. Portanto, ele é muito móvel e se perde muito rapidamente com a lixiviação. A carência de potássio provoca um crescimento vegetal reduzido, novamente clorose matizada, ou seja, são pontos amarelados da folha, manchas necróticas também, aqueles escuros que são células mortas, folhas recurvadas e enroladas sobre a face superior e encurtamento dos entrenós. Inicialmente os sintomas acentuam-se nas zonas mais velhas da planta. Então vocês viram, né, que tanto o nitrogênio, quanto o fósforo, quanto o potássio, eles se mobilizam dentro da planta, buscando sempre preservar a parte mais jovem da planta. Tá certo? Já o fósforo, ele também tem esse papel dentro da planta e essa facilidade de mobilização, porém, ele se fixa ao solo, tá? Então, nitrogênio e potássio mobilizam-se facilmente no solo e na planta. Fósforo mobiliza-se facilmente na planta, mas não no solo. E aqui nós temos a deficiência de fósforo, tá? Então, novamente, olha, clorose, o amarelado, áreas de necrose, tá certo? A gente tá vendo, ó, as folhas enroladas, olha, tá? Perfeito? Ó, pontos, né? Quando ele falou matizada, né? Uma clorose matizada, ó, tem pontos assim amarelados, ó, tem vários pontinhos amarelados. Olha que grande área de necrose aqui, olha. Tá bom? Pessoal, então é isso. Espero que tenha ficado bem claro para vocês a importância desses 3 nutrientes, a pouca quantidade que eles estão presentes no adubo orgânico, tá? O processo de mineralização e de imobilização. Se não entenderam, por favor, assista mais uma vez. Esse vídeo vai ficar de mais fácil compreensão se vocês tiverem assistido ao do pH e da adubação. Tá? E no próximo vídeo a gente vai falar sobre os outros 3 macronutrientes, tá? O magnésio, o cálcio e o enxofre.
Tá bom, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.